Uma galáxia está fazendo novas estrelas mais rápido do que seu buraco negro pode matá-las de fome para obter combustível. Uma galáxia está fazendo novas estrelas mais rápido do que seu buraco negro pode matá-las de fome para obter combustível. Simulação por computador de um quasar, um buraco negro supermassivo que está ativamente alimentando e criando uma tremenda energia, criado em Space Engine Pro pelo autor. Um monstro se esconde no coração de muitas galáxias, até mesmo em nossa Via Láctea. Este monstro possui a massa de milhões ou bilhões de sóis. A imensa gravidade o envolve em um casulo escuro de espaço e tempo, um buraco negro supermassivo. Mas, embora estejam escondidos na escuridão e sejam difíceis de observar, os buracos negros também podem brilhar mais do que uma galáxia inteira. Ao se alimentar, esses monstros adormecidos despertam se transformando em um quasar, um dos objetos mais luminosos do universo. A energia que um quasar irradia para o espaço é tão poderosa que pode interferir na formação de estrelas por milhares de anos-luz em suas galáxias hospedeiras. Mas uma galáxia parece estar vencendo a luta contra seu monstro em chamas. Em um artigo recente publicado no Astrophysical Journal, os astrônomos estão tentando determinar como essa galáxia sobrevive. Carregando o vídeo. Animação de matéria interestelar caindo em um buraco negro criando um quasar, ESA. Cosmic Rivals. Conforme a poeira e o gás interestelar são atraídos em direção a um buraco negro supermassivo, ele espirala para dentro, formando um disco de acreção. Eventualmente, este material cairá através do horizonte de eventos, a fronteira entre o buraco negro e o resto do universo onde matéria e energia não podem mais escapar. O disco de acreção é esmagado pela gravidade do buraco negro, resultando em incrível atrito, calor e energia. A energia gerada no disco pode ofuscar toda a galáxia circundante. Uma quasar não compete apenas com estrelas vizinhas pelo objeto mais brilhante, mas também pela matéria-prima. O buraco negro está literalmente comendo o suprimento de combustível que poderia ser usado para a futura formação de estrelas em uma determinada galáxia. Além disso, a radiação do quasar pode aquecer e explodir o gás em sua galáxia hospedeira, um processo chamado de explosão. O gás aquecido e disperso não pode mais formar aglomerados frios densos necessários para desencadear a formação de estrelas. Nosso entendimento atual da evolução da galáxia é que, uma vez que um quasar se forma em uma galáxia, a formação de estrelas chega ao fim, um passo em direção à morte inevitável dessa galáxia. Primeira imagem capturada de um buraco negro. Esta imagem mostra o disco de acreção brilhante do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87. Nosso sistema solar inteiro caberia em todo o raio do buraco negro central, capturado pelo Event Horizon Telescope. Um novo campeão. No entanto, a 5,25 bilhões de anos-luz da Terra reside a galáxia CQ 4479. No coração do CQ 4479 está um buraco negro supermassivo de 24 milhões de massas solares. Para comparação, Sagitário pronuncia-se a estrela. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea tem 4,6 milhões de massas solares. Este buraco negro está se alimentando ativamente e se tornou um quasar. O gás da galáxia está caindo no quasar a uma taxa de 0,3 massas solares, a massa de nosso Sol, por ano, criando um disco de acreção em chamas. O quasar brilha com a luz de 200 bilhões de sóis. Mas, apesar do quasar, CQ 4479 ainda está criando estrelas. Muitas delas. Uma imagem real da galáxia distante CQ 4479 obtida pelo Sloan Digital Sky Survey. Fogos de artifício no céu. CQ 4479 é classificada como uma galáxia starburst que apresenta taxas incríveis de formação de estrelas, o oposto do que é esperado em uma galáxia com um quasar ativo. Nossa Via Láctea gera entre 1,5 a 3 massas solares de estrelas a cada ano. CQ 4479 cria 95. Acredita-se que as explosões estelares sejam o resultado de interações entre galáxias. Quando duas galáxias colidem, os gases de cada fusão podem desencadear períodos de explosão estelar massiva. Mesmo sem colidir, a gravidade mútua das galáxias próximas uma da outra pode agitar explosões estelares de gás interestelar catalisando. A 45 milhões de anos-luz de distância, as galáxias antenas são um exemplo de uma galáxia estelar ocorrendo a partir da colisão de NGC 4038 e NGC 4039.
As regiões magenta brilhante são todos os lugares onde novas estrelas estão nascendo dentro das galáxias em fusão. Ambas as galáxias colidiram há cerca de 500 milhões de anos. Em 400 milhões, eles se aglutinarão em uma galáxia, crédito, NASA-ESA. A nebulosa da Tarântula é a região de explosão estelar mais violenta entre as galáxias locais. Ele reside na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã satélite da Via Láctea, a uma distância de 160 mil anos-luz. Ele contém algumas das maiores estrelas conhecidas. Se a Tarântula estivesse à mesma distância da Terra que a nebulosa de Órion, cerca de 1.300 anos-luz, sua luz brilhante lançaria sombras na Terra à noite. C. NASA Hubble. A taxa de formação de estrelas de CQ 4479 parece acompanhar o crescimento do buraco negro supermassivo. Há também uma grande quantidade de material de formação de estrelas remanescente nesta galáxia. Classificado como um quasar frio, o quasar CQ 4479 coexiste com uma galáxia composta principalmente de gás interestelar frio, cerca de 50 a 70% da massa total da galáxia. Na taxa atual de formação de estrelas, a galáxia ficará sem gases formadores de estrelas em cerca de 500 milhões de anos, isto é, a menos que o quasar acabe eventualmente com formação estelar da galáxia. Carregando o vídeo. What is a quasar? Universe toda a vida com Fraser Cain. Vendo o passado e o futuro de uma galáxia. O período de formação de estrelas de CQ 4479 já durou 200 a 500 milhões de anos. E dada a massa do buraco negro e sua taxa de crescimento, o quasar esteve ativo por pelo menos 50 milhões desses anos. O quasar pode então estar em processo de extinção da formação estelar. Nesse caso, o CQ 4479 fornece uma visão de um estágio da evolução da galáxia que não estudamos em grande detalhe, o período em que a formação de estrelas diminui na presença de um quasar ativo. A importância desta descoberta particular de quasar frio é que a formação de estrelas não é imediatamente desligou, um efeito talvez anulado por galáxias starburst lutando contra seus próprios buracos negros. Esta pesquisa também mostra a primeira vez que um quasar foi medido diretamente em relação ao seu crescimento, taxa de nascimento de estrelas e quantidade de gás frio em relação à galáxia hospedeira. Isso nos mostra que o crescimento de buracos negros ativos não para o nascimento de estrelas instantaneamente, o que vai contra todas as previsões científicas. Alison Kirkpatrick, professora assistente na Universidade de Kansas e coautora. A galáxia M82 é a galáxia estelar mais próxima da Via Láctea, com 12 milhões de anos-luz. Acredita-se que sua explosão estelar seja desencadeada pela interação gravitacional com seu vizinho, o galáxia M81. As regiões brilhantes de formação de estrelas de M82 fazem com que ela brilhe 5 vezes mais do que nossa própria galáxia. NASA. Embora a bilhões de anos-luz de distância, os quasares ainda são tão brilhantes para os telescópios que obscurecem a visibilidade da galáxia circundante. As medições do quasar em CQ 4479 usadas pela equipe de pesquisa foram feitas com o telescópio montado em avião da NASA German Aerospace Center Sofia, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Viajando a bordo de um avião 747, o telescópio de 3 metros do Sofia poderia separar a luz do quasar CQ 4479 das estrelas ao redor, o único telescópio no mundo, capaz de fazer isso. O telescópio tem a vantagem de visualizar em grandes altitudes, acima de grande parte da atmosfera da Terra, como um telescópio espacial, enquanto ainda é capaz de retornar à Terra para manutenção e atualizações. O futuro telescópio espacial James Webb verá o universo em luz infravermelha, assim como o Sofia faz agora para perscrutar o coração do CQ 4479. O Webb terá então a capacidade de estudar também quasares distantes e acompanhar essa pesquisa sobre a evolução da galáxia e a relação entre quasares, gás estelar e formação de estrelas. O telescópio Sofia montado em avião em ação. C. NASA. Um gigante adormecido. Mais perto de casa, o buraco negro de nossa Via Láctea mostra evidências de atividade de quasar mesmo nos últimos milhões de anos. Conhecidas como bolhas de Fermi, 2 bolhas enormes de radiação gama e de raios-x emanam do centro de nossa galáxia, estendendo-se por 50 mil anos-luz perpendiculares ao plano galáctico, irradiando para fora quase 1000 km por segundo.
As bolhas podem ser o resultado de nosso buraco negro supermassivo banqueteando-se com uma nuvem de gás interestelar milhões de anos atrás. Esse período acabou agora, mas a energia liberada ainda está viajando através do espaço e é visível aos nossos telescópios, um eco do uivo do nosso próprio monstro acordado. Um diagrama das bolhas de Fermi em sua relação com o resto da galáxia. Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. Mais para explorar. Publicação de pesquisa original de Ingolf Tillich, Anhai X Fading com de Quasar ATZ 0.405, e Opscience Kevin Sekouki et al. 2020, disponível com credenciais de login da instituição acadêmica. O que é um quasar? Vídeo do universo hoje. Galaxy sobrevivendo forças do buraco negro WTSP.com. Galaxy sobrevive à festa do buraco negro, por enquanto NASA. Astrônomos encontram a origem das enormes bolhas de gás que saem da Via Láctea, ainda sem ideia do que as causou, o universo hoje. 27.2 buracos negros supermassivos, o que os quasares realmente são, Douglas College Astronomy 1105, bicampus.k. Galáxia sobrevive à festa do buraco negro, vai contra todas as previsões científicas atuais. Tópicos Centro de Pesquisa Astrofísica Buraco Negro NASA Popular Sofia. Pela NASA em Galaxy CQ 4479. Ilustração da galáxia chamada CQ 4479. O buraco negro extremamente ativo no centro da galáxia está consumindo material tão rápido que o material brilha enquanto gira em direção ao centro do buraco negro, formando um quasar luminoso. Os quasares criam energia intensa que se pensava interromper todo o nascimento de estrelas e conduzir um golpe letal no crescimento de uma galáxia. Mas Sofia descobriu que a galáxia CQ 4479 está sobrevivendo a essas forças monstruosas, segurando gás frio suficiente, mostrado nas bordas em marrom, para gerar cerca de 100 estrelas do tamanho do Sol por ano, mostradas em azul. A descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas teorias da evolução galáctica. Crédito, NASA Daniel Rutter. Acredita-se que os buracos negros mais famintos devorem tanto material ao seu redor que acabam com a vida de sua galáxia hospedeira. Este processo de festa é tão intenso que cria um objeto altamente energético chamado quasar, um dos objetos mais brilhantes do universo, à medida que a matéria giratória é sugada para dentro do buraco negro. Agora, os pesquisadores descobriram uma galáxia que está sobrevivendo às forças vorazes do buraco negro, continuando a gerar novas estrelas, cerca de 100 estrelas do tamanho do Sol por ano. A descoberta do telescópio da NASA em um avião, o Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, pode ajudar a explicar como as galáxias massivas surgiram, embora o universo hoje seja dominado por galáxias que não formam mais estrelas. Os resultados são publicados no Astrophysical Journal. Isso nos mostra que o crescimento de buracos negros ativos não para o nascimento de estrelas instantaneamente, o que vai contra todas as previsões científicas atuais, disse Alison Kirkpatrick, professora assistente da Universidade de Kansas em Lawrence, Kansas e coautora do estudo. Está nos levando a repensar nossas teorias sobre como as galáxias evoluem. NASA Sofia. Sofia voa sobre as montanhas cobertas de neve de Sierra Nevada com a porta do telescópio aberta durante um voo de teste. Sofia é uma aeronave Boeing 747 SP modificada. Crédito, NASA Jim Ross. Sofia, um projeto conjunto da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão, DLR, estudou uma galáxia extremamente distante, localizada a mais de 5,25 bilhões de anos-luz de distância, chamada CQ 4479. Em seu núcleo está um tipo especial de quasar que foi recentemente descoberto por Kirkpatrick, chamado de quasar frio. Nesse tipo de quasar, o buraco negro ativo ainda está se alimentado de material de sua galáxia hospedeira, mas a intensa energia do quasar não destruiu todo o gás frio, então as estrelas podem continuar se formando e a galáxia continua viva. Esta é a primeira vez que os pesquisadores dão uma olhada detalhada em um quasar frio, medindo diretamente o crescimento do buraco negro, a taxa de nascimento de estrelas e quanto gás frio resta para abastecer a galáxia. Ficamos surpresos ao ver outra galáxia excêntrica que desafia as teorias atuais, disse Kevin Cook, pesquisador de pós-doutorado da University of Kansas em Lawrence, Kansas, e principal autor deste estudo. Se esse crescimento em tandem continuar,
O buraco negro e as estrelas ao seu redor triplicariam de massa antes que a galáxia chegue ao fim de sua vida. Alkmaar Sofia. Uma câmera infravermelha chamada de IG Resolution Airborne Wideband Camera Plus, Alkmaar, foi instalada no Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, Sofia, em 2016. Esta câmera astronômica faz imagens usando luz infravermelha distante, permitindo estudos de baixa temperatura antecipadamente estágios de formação de estrelas e planetas. A Alkmaar inclui um polarímetro, um dispositivo que mede o alinhamento das ondas de luz que chegam. Com o polarímetro, a Alkmaar pode mapear campos magnéticos em regiões de formação de estrelas e no ambiente ao redor do buraco negro supermassivo no centro da galáxia da Via Láctea. Esses novos mapas podem revelar como a força e a direção dos campos magnéticos afetam a taxa na qual as nuvens interestelares se condensam para formar novas estrelas. Uma equipe liderada por Cedar Rendell no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, incluindo participantes de mais de uma dúzia de instituições, desenvolveram o instrumento. Crédito: NASA. Como um dos objetos mais brilhantes e distantes do universo, os quasares ou fontes de rádio quase estelares são notoriamente difíceis de observar porque frequentemente ofuscam tudo ao seu redor. Eles se formam quando um buraco negro especialmente ativo consome grandes quantidades de material da galáxia circundante, criando fortes forças gravitacionais. À medida que mais e mais material gira cada vez mais rápido em direção ao centro do buraco negro, o material se aquece e brilha intensamente. Uma quasar produz tanta energia que muitas vezes ofusca tudo ao seu redor, cegando tentativas de observar sua galáxia hospedeira. As teorias atuais preveem que essa energia aquece ou expulsa o gás frio necessário para criar estrelas, impedindo o nascimento de estrelas e causando um golpe letal no crescimento de uma galáxia. Em vez de observar diretamente as estrelas recém-nascidas, o Sofia usou seu telescópio de 9 pés para detectar a luz infravermelha que irradia da poeira aquecida pelo processo de formação de estrelas. Usando dados coletados pelo instrumento Airborne Wideband Camera Plus da Sofia, ou Alkmaar, os cientistas foram capazes de estimar a quantidade de formação de estrelas nos últimos 100 milhões de anos. Sofia nos permite ver nesta breve janela de tempo onde os dois processos podem coexistir, disse Cook. É o único telescópio capaz de estudar o nascimento de estrelas nesta galáxia sem ser sobrecarregado pelo quasar intensamente luminoso. A curta janela de buraco negro conjunto e crescimento de estrelas representa uma fase inicial na morte de uma galáxia, onde a galáxia ainda não sucumbiu aos efeitos devastadores do quasar. Pesquisas contínuas com Sofia são necessárias para saber se muitas outras galáxias passam por um estágio semelhante com buraco negro conjunto e crescimento de estrelas antes de finalmente atingirem o fim da vida. Observações futuras com o telescópio espacial James Webb, que está programado para ser lançado em 2021, podem revelar como os quasares afetam a forma geral de suas galáxias hospedeiras. Referência: de Ingolf Tillich, Anxis Raifading com de Quasarates 0.405 por Kevin C. Cook, Alison Kirkpatrick, Michael Estrada, Hugo Messias, Alessandro Peca, Nico Capellucci, Tony Matasninhanana, Jason Brewster, Eilat Glickman, Stephanie Lamassa, T.K. Daisy Leong, Jonathan R. Trump, Tracey Jane Turner e C. Megan Ri, 6 de novembro de 2020, Astrophysical Journal. DOI 10.3.847.538 a 4.357 ab 94. Sofia é um projeto conjunto da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão. O Ames Research Center da NASA no Vale do Silício da Califórnia gerencia o programa Sofia, a ciência e as operações de missão em cooperação com a University Space Research Association, com sede em Columbia, Maryland, e o German Sophia Institute na Universidade de Stuttgart. A aeronave é mantida e operada pelo Armstrong Flight Research Center Building 703 da NASA, em Palmdale, Califórnia. O instrumento Alkmaar foi desenvolvido e entregue à NASA por uma equipe de várias instituições liderada pelo Jet Propulsion Laboratory JPL, da NASA. Galáxia sobrevive à festa do buraco negro, por enquanto. Acredita-se que os buracos negros mais famintos devorem tanto material ao seu redor que acabam com a vida de sua galáxia hospedeira. Esse processo de festa é tão intenso que cria um objeto altamente energético chamado quasar, um dos objetos mais brilhantes do universo, à medida que a matéria giratória é sugada para a barriga do buraco negro. Agora,
Os pesquisadores descobriram uma galáxia que está sobrevivendo às forças vorazes do buraco negro, continuando a gerar novas estrelas, cerca de 100 estrelas do tamanho do Sol por ano. A descoberta do telescópio da NASA em um avião, o Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, pode ajudar a explicar como as galáxias massivas surgiram, embora o universo hoje seja dominado por galáxias que não formam mais estrelas. Os resultados são publicados no Astrophysical Journal. Ilustração de um buraco negro ativo brilhando no centro da galáxia com estrelas azuis rodeadas por um anel de poeira. Ilustração da galáxia chamada CQ 4479. O buraco negro extremamente ativo no centro da galáxia está consumindo material tão rápido que o material brilha enquanto gira em direção ao centro do buraco negro, formando um quasar luminoso. Os quasares criam energia intensa que se pensava interromper todo o nascimento de estrelas e conduzir um golpe letal no crescimento de uma galáxia. Mas Sofia descobriu que a galáxia CQ 4479 está sobrevivendo a essas forças monstruosas, segurando gás frio suficiente, mostrado nas bordas em marrom, para gerar cerca de 100 estrelas do tamanho do Sol por ano, mostradas em azul. A descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas teorias da evolução galáctica. Créditos: NASA Daniel Rutter. Isso nos mostra que o crescimento de buracos negros ativos não para o nascimento de estrelas instantaneamente, o que vai contra todas as previsões científicas atuais, disse Alison Kirkpatrick, professora assistente da Universidade de Kansas em Lawrence, Kansas e coautora do estudo. Está nos levando a repensar nossas teorias sobre como as galáxias evoluem. Sofia, um projeto conjunto da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão, DLR, estudou uma galáxia extremamente distante, localizada a mais de 5,25 bilhões de anos-luz de distância, chamada CQ 4479. Em seu núcleo está um tipo especial de quasar que foi recentemente descoberto por Kirkpatrick, chamado de quasar frio. Nesse tipo de quasar, o buraco negro ativo ainda está se alimentando de material de sua galáxia hospedeira, mas a intensa energia do quasar não destruiu todo o gás frio, então as estrelas podem continuar se formando e a galáxia continua viva. Esta é a primeira vez que os pesquisadores dão uma olhada detalhada em um quasar frio, medindo diretamente o crescimento do buraco negro, a taxa de nascimento de estrelas e quanto gás frio resta para abastecer a galáxia. Ficamos surpresos ao ver outra galáxia excêntrica que desafia as teorias atuais, disse Kevin Koch, pesquisador de pós-doutorado da University of Kansas em Lawrence, Kansas, e principal autor deste estudo. Se esse crescimento em tandem continuar, o buraco negro e as estrelas ao seu redor triplicariam de massa antes que a galáxia chegue ao fim de sua vida. Como um dos objetos mais brilhantes e distantes do universo, os quasares, ou fontes de rádio quase estelares, são notoriamente difíceis de observar porque muitas vezes ofuscam tudo ao seu redor. Eles se formam quando um buraco negro especialmente ativo consome grandes quantidades de material da galáxia circundante, criando fortes forças gravitacionais. À medida que mais e mais material gira cada vez mais rápido em direção ao centro do buraco negro, o material se aquece e brilha intensamente. Uma quasar produz tanta energia que muitas vezes ofusca tudo ao seu redor, cegando tentativas de observar sua galáxia hospedeira. As teorias atuais preveem que essa energia aquece ou expulsa o gás frio necessário para criar estrelas, impedindo o nascimento de estrelas e causando um golpe letal no crescimento de uma galáxia. Em vez de observar diretamente as estrelas recém-nascidas, o Sofia usou seu telescópio de 9 pés para detectar a luz infravermelha que irradia da poeira aquecida pelo processo de formação de estrelas. Usando dados coletados pelo instrumento Airborne Wideband Camera Plus da Sofia, ou ALK+, os cientistas foram capazes de estimar a quantidade de formação de estrelas nos últimos 100 milhões de anos. Sofia nos permite ver nesta breve janela de tempo onde os dois processos podem coexistir, disse Koch. É o único telescópio capaz de estudar o nascimento de estrelas nesta galáxia sem ser sobrecarregado pelo quasar intensamente luminoso. A curta janela de buraco negro conjunto e crescimento de estrelas representa uma fase inicial na morte de uma galáxia, onde a galáxia ainda não sucumbiu aos efeitos devastadores do quasar. Pesquisas contínuas com Sofia são necessárias para saber se muitas outras galáxias passam por um estágio semelhante com buraco negro conjunto e crescimento de estrelas antes de finalmente atingirem o fim da vida.
Observações futuras com o telescópio espacial James Webb, que está programado para ser lançado em 2021, podem revelar como os quasares afetam a forma geral de suas galáxias hospedeiras. SOFIA é um projeto conjunto da NASA e do Centro Aeroespacial Alemão. O Ames Research Center da NASA no Vale do Silício da Califórnia gerencia o programa SOFIA, a ciência e as operações de missão em cooperação com a University Space Research Association, com sede em Columbia, Maryland, e o German Sophia Institute na Universidade de Stuttgart. A aeronave é mantida e operada pelo Armstrong Flight Research Center Building 703 da NASA, em Palm Valley, Califórnia. O instrumento Alchemist foi desenvolvido e entregue à NASA por uma equipe de várias instituições liderada pelo Jet Propulsion Laboratory, JPL, da NASA. Galáxia sobrevive a buraco negro faminto e produz 100 estrelas por ano. Por Danile Cavalcante, 27 de novembro de 2020 às 19h40. Astrônomos estão repensando a atual compreensão sobre como as galáxias evoluem. É que a NASA descobriu uma galáxia que não apenas sobrevive ao banquete de um buraco negro supermassivo se alimentando de suas estrelas, como também cria novas estrelas em ritmo acelerado. Isso vai contra todos os modelos científicos atuais. Espirais, elípticas e lenticulares. Porque as galáxias são tão diferentes. Galáxia de brilho raro é observada em seu estágio inicial de formação. Galáxia de 12 bilhões de anos. Desafio que sabemos sobre o universo primitivo. Até então, os pesquisadores cogitavam que um buraco negro muito ativo acaba devorando tanto material ao seu redor que consomem toda a sua galáxia hospedeira. É neste processo intenso, inclusive, onde nascem os quasares, um dos objetos mais brilhantes do universo. Mas a galáxia encontrada está sobrevivendo a um grande buraco negro e continua a gerar cerca de 100 estrelas do tamanho do Sol por ano. Foi através do SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, o telescópio da NASA que voa em um avião, que os cientistas observaram a galáxia chamada CQ 4479. O novo estudo, publicado no Astrophysical Journal, pode trazer uma nova compreensão sobre a formação e evolução das galáxias no universo. Galáxia CQ 4479. Ilustração da galáxia CQ 4479. Imagem, reprodução /NASA/Daniel Rutter. Esta galáxia fica a mais de 5,25 bilhões de anos-luz de distância, mas o brilho de seu quasar pode ser descoberto recentemente por Alison Kirkpatrick, coautor do novo estudo. Este quasar é do tipo frio, ou seja, seu buraco negro ainda está se alimentando com o material de sua galáxia hospedeira, mas a energia resultante do quasar não destruiu o gás frio da região. É por isso que as estrelas podem continuar nascendo, afinal, elas são feitas desse mesmo gás. Embora Kirkpatrick tenha anunciado a descoberta dos quasares frios em 2019, esta é a primeira vez que os astrônomos tiveram a oportunidade de olhar para um deles com detalhes. Isso permite calcular características como o crescimento do buraco negro, a taxa de nascimento de estrelas e quanto gás ainda sobrou para continuar a formação estelar. Se o processo continuar no ritmo atual, o buraco negro e as estrelas ao seu redor triplicarão de massa antes que a galáxia chegue ao fim de sua vida, disse Kevin Cook, que liderou o estudo. Tudo isso parece bem surpreendente até mesmo para os cientistas que conduziram a pesquisa. É que as teorias atuais prevêem que a energia do quasar aquece ou expulsa o gás frio necessário para criar estrelas, causando assim o fim do crescimento da galáxia. Resta agora continuar vasculhando o espaço com SOFIA para saber se, e quantas, galáxias como esta existem por aí.